Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Lavrador e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do estudo sobre a implantação de uma vinícola no Distrito Federal, que é a região onde eu tenho bastante familiaridade, né? Tenho atuado bastante em projetos na região, presto um pouco de consultoria ali na região também, faço pesquisa aplicada para os vitivinicultores da região como um todo, né? Então dá para a gente falar um pouco sobre os desafios, oportunidades e toda a legislação que está envolvida nesse processo, né? Então, espero que a gente tenha um bom diálogo, que seja uma boa conversa e fico aberto para qualquer interação pelo canal do YouTube do professor Rafael Lavrador, canal na qual eu mantenho esse diálogo com a sociedade, diálogo com os meus alunos. Então é uma forma da gente estar realizando a extensão através, né, das ferramentas digitais disponíveis, né? Então, para quem não conhece o Distrito Federal, né, é a capital do nosso país, né, ali onde eles tomaram as principais decisões políticas, né, do nosso cenário brasileiro, né, de tudo que acontece no nosso Brasil. Mas Brasília tem uma região muito curiosa que se chama PADEF, que é uma região voltada para a agricultura, foi colonizada, posso dizer, colonizada por pessoal do Rio Grande do Sul, né, por famílias do Rio Grande do Sul. A criação de Brasília, ali, alguns anos depois da criação de Brasília, foi criada essa colonização, uma área no cantinho, num dos cantos dos DF, ali na divisa entre com Minas e o Goiás, né? Então ali tem uma região muito produtiva, com muitas famílias do Rio Grande do Sul que saíram, né, do estado do Rio Grande do Sul para desenvolver aquela região. E ali a gente tem altíssima tecnologia, temos um dos trigos mais produtivos e de mais alta qualidade do Brasil, ali se produz de tudo. E agora temos, né, um setor vitivinícola nascendo ali, um setor vitivinícola muito forte, um setor vitivinícola poderoso através da dupla poda, né? Então ali é um lugar muito interessante, né? E, e ali tem questões assim que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né? Que é a questão, né, da altitude de Brasília, né? Brasília está ali a seus mais de 1.000 metros de altitude, né? A gente tem até as consultorias que a gente presta sugerido o nome de Cerrado de Altitude, né, para uma futura indicação geográfica daquela região. E ali a gente tem duas estações muito bem definidas, né? A estação da chuva e a estação da seca. Na estação das chuvas, que coincide com a dupla poda ali no ciclo vegetativo da planta, né, ali, e ali tem muita chuva, altas temperaturas, né? Então, nesse ciclo da dupla poda ali, a gente tem uma dificuldade grande, que é do manejo para controle, principalmente de míldio ali. Dá muito míldio nessa época e existe ali uma dificuldade, porque se você não faz, né, a planta se desenvolver dentro desse ciclo, a gente acaba entrando com pouca reserva de carboidrato no segundo ciclo, que é o ciclo produtivo, no ciclo de produção, e com isso a produtividade cai muito, as fertilidades de gemas caem muito. Então a gente tem um período muito complicado, baixa produtividade com alto custo. Aí o vinho acaba ficando muito caro e lá na ponta perde muita competitividade, né? Então a gente pensando em sustentabilidade a longo prazo, isso é muito complexo, né? Mas Brasília, se a gente for analisar, né, o Distrito Federal e o entorno ali do Distrito Federal, né, Goiás, Minas, tem uma proximidade com polos consumidores muito interessantes. Brasília é o terceiro polo gastronômico do Brasil e Goiânia é um polo ali também muito crescimento, né, com rendas muito altas, né? Então, a gente pode dizer que o Distrito Federal oferece muita oportunidade, né, por ter essa proximidade com esse mercado consumidor de alta renda, uma infraestrutura bacana ali para você chegar, né? Se você chegar no aeroporto de Brasília, você está a 40, 50 minutos das vinícolas. É mais perto do que você descer em Porto Alegre e ter que subir a serra para Bento Gonçalves. Então isso facilita muito o acesso, né, para você visitar qualquer vinícola ali, né? Então o enoturismo ali algo muito interessante. A gente já vê vinícolas trabalhando num potencial bem bacana, que é de 75% de venda
interno, né, dentro da vinícola, né, com margens maiores e apenas 25% das vendas externas, né, ali para atacado, né? Então a gente vê essa venda direta se desenvolvendo muito em Brasília graças ao enoturismo, né? E aí a gente vê, né, a importância que a gente vai ter dentro de um arranjo produtivo, né? A importância da Universidade de Brasília, dos institutos federais em desenvolver mão de obra, né, para atender na hotelaria, na sommelieria, organização de eventos, cozinha. Então a gente tem uma cadeia crescente ali muito interessante, né? E aí, né, tudo isso seguindo uma legislação federal, né, que é principalmente a Lei do Vinho, que é de 1988, ou seja, da época da Constituição, na qual meu sogro, o deputado Hermes Zanetti, foi o autor dessa lei, então tenho muita familiaridade com essa lei, muito orgulho, né? Minha família tem muito orgulho disso, então nós falamos com muita propriedade, defendemos, né? Somos uma família que defende muito o vinho brasileiro, então a gente tem esse orgulho da lei do vinho, né? Ou seja, vinho é só aquilo que é fermentado a partir da uva, nenhum outro tipo de fermentação de caju, de qualquer outra fruta não é vinho. Vinho é só aquilo que é a partir da fermentação da uva. Isso diz na lei do vinho de 1988, a 7678, que é do meu sogro, né? E além disso também ali a gente tem outros critérios, né, que vem complementando essa lei. Além disso a gente tem as normas, né, do mapa, que são bem rígidas, né? A gente até brinca, né, que o mapa, se ele aplicasse as mesmas regras e os mesmos critérios para produtos importados que chegam ao Brasil, muita coisa ia ser rejeitada, retornada, descartada, né? Então a gente diz que as vinícolas, quando você vai propor, criar uma vinícola, você tem que se adequar e a fiscalização do mapa, que é constante e muito acertada, né? Porque isso traz muita qualidade e garantia, né, para o consumidor brasileiro. A gente só fica com a questão de torcer para que essa mesma rigidez e severidade que é colocada em cima do produtor brasileiro também seja estendido aos produtos importados, né? Quando chegam ao Brasil, esse mesmo rigor seja aplicado e seja aplicado também pelo mapa a quem faz o descaminho, né? A quem acaba trazendo esses vinhos e comercializando esses vinhos que vêm principalmente de forma clandestina, né? Então acho que essa severidade não tem que ser apenas para as vinícolas, né? Para o setor produtivo, mas também quem distribui, né? O vinho brasileiro, graças a Deus, a gente é muito bem fiscalizado e somos muito seguros quanto a isso. Mas, né, precisamos talvez agora pegar firme nessa lei e exigir, né, as vinícolas exigirem que o mapa exerça essa força em cima de distribuidores, restaurantes que realmente não comprem vinho de descaminho, porque isso prejudica muito o vinho brasileiro. E também temos, né, a questão da Anvisa, né, que também ajuda a fiscalização, somente na questão de rotulagem, né, o que compõe os tipos sulfitos, né, teor alcoólico, volume, então tudo isso tem que estar muito bem descrito no rótulo, e acho que o rótulo brasileiro ele é bem completo, né? Acho que ali vem tudo muito claro para que o consumidor tenha o máximo de informação possível para tomar decisão na hora de compra. Então tudo isso também é graças a essa legislação que é fiscalizada pela Anvisa, então isso é muito bacana. Em Brasília, para a gente poder, né, ter uma vinícola, a gente tem que passar pelo Instituto Brasília Ambiental, né, o IBRAM, então que isso é algo bem interessante também, né, para se ter o licenciamento ambiental, assegurando que as práticas agrícolas sejam sustentáveis, compatíveis com a conservação local, né, do cerrado. Brasília por ser um local tão pequeno, né, em proporções de estado, tem uma fiscalização também muito forte, muito alta, e isso é bom também, porque traz ainda mais garantia para o consumidor final, né? E ultimamente assim, a gente tem principalmente o BRB, né, o banco lá de Brasília, atuando como um forte vetor para o desenvolvimento do setor, né, com linhas especiais de financiamento, atuando fortemente junto ao setor, além da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que financia inúmeros projetos para desenvolvimento do setor. Então Brasília vem numa crescente muito interessante. Além disso, né, se a gente for pegar e comparar Brasília com as regiões tradicionais de vinho,
como a Serra Gaúcha, né, aqui, né, no Vale dos Vinhedos ou até o Vale do Rio São Francisco, a gente pode dizer que o clima é mais favorável, né? Principalmente porque a colheita, né, de dupla poda tu colhe num período de extrema seca, ou seja, você não tem o risco, né, de chuva, então a questão, principalmente da uva, a sanidade dessa uva chega quase que perfeita para o enólogo. Então, se você consegue ter o ciclo vegetativo muito bom, bastante reserva de carboidrato, entrar no ciclo produtivo bem, a chance de você ter uma quantidade bacana de uva com uma altíssima qualidade é muito forte, né? Isso é muito importante. E é isso que acaba dando a credibilidade, né, desses vinhos que estão nascendo aí no Brasil. E eu acho que uma questão que eu acho super importante é a proximidade com o consumidor final, né? Brasília e Goiânia são dois polos muito ricos, com muita gente que consome vinho. Então, você tem uma facilidade para o escoamento dessa produção que acho que nenhuma outra região brasileira tem, né? E aí, também por ter muitas instituições de pesquisa localizadas no DF, isso facilita muito e acelera muito o desenvolvimento do setor, né? É muita pesquisa, muita coisa sendo feita, então isso vai trazer resultados que eu acho que em 10 anos Brasília vai se tornar o principal polo de produção de uva do Brasil. Então, fechando aqui um pouco o meu raciocínio, eu acho que hoje a implantação de uma vinícola DF tem vários desafios, né? Principalmente eu acho que por falta de capacidade técnica. A gente não vai ter um cantineiro lá, não vai ter um enólogo residente. A produção de tanques de inox também não vem daqui, as empresas de insumos também ainda não estão lá, estão tudo no Rio Grande do Sul. Então é complexo isso, né? Falta ainda essa construção dessa cadeia de apoio, né, para o setor. Creio que isso vai acontecer em breve, né? Mas eu acho que hoje a questão do mercado, né, tem uma facilidade no mercado, uma crescente no Brasil de consumir menos, mas consumir melhor. Isso também faz com que o consumidor queira produtos diferentes, de alta qualidade, que é o que Brasília vem entregando, né? E, né, com a crescente de investimentos, tanto em tecnologia e na formação de pessoas, a região com certeza vai se tornar um polo vitivinícola, né, com muita inovação e com muita sustentabilidade devido a essas características únicas que seria o cerrado de altitude. É isso, pessoal. Fico aberto à discussão, para tirar qualquer dúvida, fiquem muito à vontade. Um abraço.